pegar essa criança, Antes né? do senhor passar para o tempo integral, porque Sim, pois creche é um assunto, né? Todos Lice, tocaram. Júlio, Isso. todos os candidatos falam nessa questão das vagas nas creches para crianças de 0 a 3 anos. O Brasil, candidato, tem mais de 632 mil crianças nessa faixa etária, numa fila de espera por vagas de creche. Então, resolver o problema de acesso às creches é um problema comum Seríssimo. a todas as cidades brasileiras. Há uma estimativa de que 44% dessas crianças estão nessa fila, Isso. que é comum também na cidade do Natal. Eu pergunto para o senhor, não é um problema simples. Somente abrir vagas dentro dessas redes particulares, das escolas particulares, será suficiente, na sua Não. opinião? E como o senhor vai fazer, eleito prefeito de Natal, para substituir essa fila que foi criada e que, segundo informações, tem inclusive a participação do próprio Ministério Público? Lembrando que, na verdade, esse sistema quem criou foi o ex-prefeito Carlos Eduardo, né? E agora está dizendo que vai resolver uma solução de um problema que ele próprio criou. Então, assim, o que é interessante, não adianta dizer que vai ser solucionado através desse tipo de aquisição de vagas em instituições privadas. Pode ser que se gere, inclusive, um novo mercado, né, de instituições privadas que comecem a abrir vagas para essas crianças e comecem a fazer essa parceria com o município. Existe, obviamente, as CMEIs hoje no município são em torno de 74 CMEIs. Exatamente. Que precisam ser algumas ampliadas, outras reformadas, outras finalizadas. E obviamente que o município tem que ampliar essa rede, né? O ideal é que seja todas essas vagas sejam feitas e distribuídas e oferecidas pelo município. É fácil? Não é fácil. Isso custa dinheiro, mas existem investimentos que possam ser feitos junto ao MEC, junto ao Ministério da Educação, para se poder fazer uma linha de crédito através de algumas instituições para poder realmente construir essas creches, né? Volto a dizer, não é uma tarefa fácil, mas é um dever e está no nosso plano de governo zerar essas vagas, essa fila, né? Essa fila que... Hoje são quase 1.000 São crianças. 1.208 crianças. E que estão 28 fora cidades no Rio Grande do Norte, né? Então, São Paulo tem essa problemática, né? Só que assim, o nosso problema é um problema que nós temos aí em torno de 8 mil crianças. Isso teria como ser solucionado. Não é um problema, não é uma cidade, a gente não está falando de uma megalópole, a gente está falando de uma cidade de grande porte, mas que uma cidade pequena que tem como se resolver isso. O problema é que falta boa vontade de alguns gestores que ao longo das décadas aí não o fizeram. E tem um detalhe, os recursos que são destinados para pagar essas creches particulares, eles não entram no cálculo do Fundeb. Tem que sair aí da própria receita do município. O problema, né? Virginia, é que a questão da educação, poucas pessoas procuram investir em educação porque é uma política pública que dá resultado a médio e longo prazo. Então, alguns gestores, pensando eleitoralmente falando, buscam investir em situações que dão resultados a curto prazo, para poder pensar em 4 anos depois serem reeleitos. Esse é o problema do Brasil, é sempre você pensar eleitoralmente e não na sociedade. O nosso plano de governo é baseado no ser humano como centro. Então, rapidamente, desculpa. Integral, né? Só para a gente falar rapidamente sobre o integral, para a questão saber da escola em tempo integral. isso como também poderia ser para melhorar os índices do IDEB aqui em Natal Com também. Com certeza, Natal, o Rio Grande do Norte em si mostrou aí vergonhosamente em último lugar em relação a todos os 27 estados brasileiros. Nós estamos em último em relação ao IDEB. IDEB, para quem não sabe, é uma nota qual a MEC dá para os alunos passam por uma prova onde é selecionado e é feita uma média de uma nota. E a nota do Rio Grande do Norte é a pior do Brasil, infelizmente, mesmo tendo uma professora como governadora. Mas e isso não difere também na nossa cidade da capital Natal. Então, nosso papel realmente é fazer como o Pará fez. O Pará saltou quase 10 posições em relação ao IDEB, né, investindo maciçamente em educação. Ou então, como Sobral hoje é uma capital, digamos assim, da educação no Ceará. Então, a gente não pode parar de sonhar. Natal é uma cidade que não é uma cidade complexa. E investir em educação, você muda uma sociedade, entendeu? Você consegue mudar, países que passaram por isso. E a educação integral, basicamente, é uma coisa que brilha os olhos, porque através da educação integral a gente não vai descobrir formar apenas cidadãos educados, com educação básica, né? Mas a gente vai ter aí, inclusive, pessoas ligadas à cultura, a gente vai ter artistas, atores, atletas, a gente vai ter músicos, a gente vai ter pessoas com diversas aptidões.
Porque na escola em tempo integral, o aluno vai ficar no período da manhã, assistindo aula normal, português, matemática, história, geografia, ciências, etc. E no período da tarde ele desenvolver uma aptidão, como por exemplo a música, como por exemplo o esporte, como por exemplo a cultura, artes. E a partir daí o pai vai estar tranquilo porque ele vai estar deixando o filho dele numa escola que vai ter toda a alimentação, vai ter a segurança, não vai ter nenhum tipo de exposição externa e podendo pegar ele no final do dia, né? Depois que ele voltar do trabalho, levando para casa, sabendo que o filho teve ali um dia inteiro dedicado à educação e também a essas outras aptidões. Então é importantíssimo investirmos em escola em tempo integral. Inclusive foi uma defesa que eu fiz muito veementemente enquanto deputado federal na Comissão de Educação. Saímos da educação, vamos falar sobre mobilidade. No plano de governo do senhor, no quesito transporte